Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Eu estou gostando muito, especialmente dos comentários dos nossos irmãos aqui em relação ao versículo 27 do capítulo 9 do livro de Daniel. E faz uns 3 programas desde que lemos. Vamos ler mais uma vez, por favor, Lauren. E por uma semana firmará o pacto com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E depois, com a multidão das abominações, virá o assolador, até que venha a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Voltando a essa parte, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai acabar com a oferta sacrificial por completa, se estabelecendo como Deus. E ele vai exigir adoração. E a ideia é que em muitas partes do mundo ele vai receber essa adoração. E vão adorá-lo como Deus. É isso que ele quer. E é isso que ele vai receber. Então, para fazer isso, ele vai ter que fazer com que o sacrifício e a oferta de manjares acabe. E ele vai declarar guerra sobre Israel nessa época. E não só com pouca dificuldade, mas vai ser uma guerra designada para acabar com Israel. E não vai ter mais nenhum judeu na face da terra. E ela vai acabar na Batalha do Armagedon, que vai ser o evento mais cataclísmico ou o maior conflito militar que o mundo já conheceu. Então, não é apenas um detalhe pequeno. Vai ser um esforço para tentar destruir Israel. Por isso eu disse em um programa passado que os muçulmanos vão apoiá-lo. É isso que acredito que vai acontecer. Que ele vai prometer destruir a Israel e ele quase vai conseguir. Porque eles vão estar tão fracos que não vão poder se defender. Ele vai se levantar como Deus, exigir adoração e vai receber adoração. Não posso dizer todas, mas muitas nações do mundo vão adorá-lo como Deus. E é disso que Daniel está falando aqui. Está sendo dito aqui sobre as abominações e desolações aonde o anticristo Sim. vai trazer o seu próprio sacrifício no templo, que vai dessacralizar o templo? Certo, isso mesmo. A abominação da assolação, mencionada por Daniel, o profeta. É verdade. Alguém mais quer falar sobre cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares? Apenas mencionando mais uma vez, nós vimos isso tipificado na história de Israel, através de um general que foi até a cidade. E ele desonrou a nação, ou sistema sacrificial. Ele desonrou, se eu me lembro bem, com sangue de porco. E colocou aquilo... Antíoco Epifânio. E, na verdade, ele colocou sangue de porco. Sacrificando porcos no altar. Para o judeu, o porco é um animal horrível e impuro. Verdade. Não tem nada a ver. Então, a pior coisa que alguém poderia ter feito é exatamente isso. Agora, e parece para mim que esta palavra abominação aqui, que ele fará algo muito parecido, o anticristo. Ele deve fazer algo muito parecido com isso. Só um instante, Lauren. Existem muitos que ensinam que o Epifânio fez cumpriu tudo isso que estamos mencionando aqui. E já acabou, não é mesmo, Dr. Gray? Eles podem ensinar isso. A teologia liberal ensina isso, e até algumas não tão liberais. Mas Jesus disse, ora, quando virdes a abominação da desolação, então ainda virá. É um bom ponto. Enfatiza isso. Então Cristo declarou para os discípulos quando eles o perguntaram sobre o futuro. Ele falou sobre o que aconteceria no futuro. Então eu estou curioso. Será que vamos ver um tipo de desolação? Veremos o sangue de porcos ou sangue de judeus? O que veremos que vai desonrar o altar? Alguma ideia do que... Eu não estou entendendo a sua pergunta. Eu sei que Antíoco Epifânio
desonrou o altar de sacrifício para os judeus, sacrificando porcos. E o que será que o anticristo vai sacrificar? O que será que ele vai fazer? Será que ele vai copiar esta ação que Jesus chamou de desolação? Eu não sei se ele vai copiar, ele vai desenvolver sua própria religião. Sim, deve haver algo. Eu queria saber se alguém tem alguma ideia, mais uma vez, se será algo totalmente ofensivo aos judeus, ou até mesmo a morte de um judeu no altar. A palavra shakut, que é desolação, tem a ver com algo sujo. Então será algo comparável. E mais uma vez, no hebraico, interpretação usando esta área de entendendo, tem o peshur e o peshed, um evento que acontece em um determinado tempo, mas se cumpre no futuro. E eu acho que se encaixa no que você está falando. Eu sempre pensei nisso, pois é algo sujo que está escrito. E algo sujo não tem nada mais sujo do que o sangue de um porco. Então eu presumo que ele faria isso. Jesus viria e não poderia haver maior insulto que começaria o ataque contra os judeus. Mas pense dessa forma, para os muçulmanos, no Alcorão, eles chamam os judeus os filhos de macacos e porcos. Que satisfação isso traria para esta teoria que falamos alguns dias atrás, para gratificar os muçulmanos. Então o sistema sacrificial será desonrado de alguma forma pelo anticristo. Eu só não sei exatamente como, provavelmente similar. Bem, esse homem vai querer adoração, ele vai querer louvor, ele vai buscar ser exaltado em sua própria mente. E não sei se ele vai querer oferecer sacrifícios que vão tirar a glória dele. Eu acho que ele vai usar o mundo muçulmano para ajudar a destruir os judeus, em primeiro lugar. Aí é diferente, Sim, diferente. Mas este evento, e é um pensamento subjetivo. Eu sei, eu entendi de onde você está vindo, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, quando isso acontecer, o anticristo vai aparecer ali e ele será capaz de reunir todo o poder e autoridade com um grande exército. Eu não sei se ele estará interessado em porcos e coisas parecidas. Eu acho que ele vai querer grandes coroas e em algum momento ele vai destruir o templo. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer um pouco depois que ele assumir o controle. Eu não vejo ele destruindo o templo. Eu penso que isto tem a ver com a besta. Ele fará com que o homem adore o anticristo. O falso profeta. Sim, sim. Mas ele também é referido como a besta. É mesmo, é verdade. Sim. Então ele tem este poder, e nós falamos sobre isso. Isso não acontece apenas em um dia, mas não tem nada mais ofensivo e determinante. Com 3 anos e meio da tribulação, pelo menos na minha mente, que este derramamento de sangue, talvez de porcos ou de algo impuro na cabeça dos judeus, seja feito pelo anticristo. Isso mostra a virada. Você pode imaginar como o judeu vai pensar quando o Messias deles vai oferecer um sangue de porco no altar e eles vão ver o erro que eles cometeram. Eu penso que ele vai usar, talvez seja um motivo, ele vai usar as nações do mundo a seu favor para que o ódio do povo do Oriente Médio contra os judeus, eu acho que ele vai usar isto em primeiro lugar para tentar vencê-los. E antes mesmo de chamá-los, ele vai dizer, vocês também vão me adorar. Em Apocalipse capítulo 13, aquilo que você estava falando, deixe-me ler alguns versículos. Começando no versículo 11, que fala sobre a segunda besta, que é o falso profeta. Na visão de João. Depois vi outra besta que subia da terra, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na presença dela, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E aí ele diz, e faz grandes maravilhas, de tal maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Então haverá poderes maravilhosos. Isso é que mesmo, eles vão é verdade. seguir. Então não será tão difícil É verdade. para que as pessoas sejam atraídas. Ele vai operar alguns milagres. Sim.
para enganar o povo. Sim. É isso que o anticristo vai prometer aos muçulmanos? Eu vou fazer um tratado de paz com os judeus, depois vou me virar completamente contra eles? Mas em algum lugar aqui também, e o tempo é difícil de se discernir, em algum lugar aqui também, ele vai se virar contra os muçulmanos É verdade. e toda outra forma de vida e de religião que existe. Mas eu posso vê-lo utilizando o ódio que os muçulmanos têm contra os judeus, primeiramente, antes de se virar contra todos os outros. Mas isso deve ter um tempo entre este evento de abominação e desolação para a chegada da segunda besta, o seu poder, e todos estes outros eventos que vamos ver sendo desdobrados e, eventualmente, o anticristo se elevando como verdade. Deus e exigindo adoração. E eu não sei se ele fará isso de cara, mas o primeiro problema é: vamos tirar os judeus do caminho, vamos atacá-los, e eu acho que ele vai usar tudo o que ele puder para fazer isso. E antes das notícias do norte chegarem até ele e fazê-lo com que ele se afaste, Ele vai ouvir rumores do leste e do norte. Deve ser a Rússia e a China. Bem, eu vi nas minhas leituras que alguém estipulou isso. Eu estou tentando pensar aonde na Bíblia diz isso, que o terceiro templo será destruído depois que o anticristo assumir o poder. Você está falando do templo que os judeus vão construir, Certo. o anticristo? Aonde acontecerá a desacralização. Certo, verdade. E com ser destruído, se não for nessa época, vai ser na Batalha do Armagedon. Claro. Você mencionou algo, irmão Swagger, que tem a ver com isso. E mais uma vez, é uma suposição, são coisas que nós não sabemos com certeza. Você mencionou que a Babilônia será material ou até mesmo a base militar do anticristo. E Jerusalém Centro religioso. será o centro religioso. Então parece para mim que o templo será invadido, não necessariamente destruído, na primeira parte do reino do anticristo. Deixe-me voltar um pouco. 3 anos e meio dentro da sua aliança com os judeus, ele mostrará a sua verdadeira face, e por um período de tempo até a Batalha do Armagedon. Que melhor lugar seria do que o centro religioso, onde os judeus afirmam, e os muçulmanos também, e Jerusalém. Então eu não acho que ele vai destruir este templo imediatamente, mas eu acho, como o irmão Swagger sugeriu, e eu creio que será destruído na Batalha do Armagedon, onde 1/3 da cidade será destruída. Então a maioria das pessoas que retornou do ataque inicial do anticristo, quando os judeus voltarem para Jerusalém, tudo isso será arrumado. E eu acho que este templo servirá como uma peça central religiosa dos últimos 3 anos e meio. Então é isso, a resposta é 3 anos e meio. E no final destes 3 anos e meio, a batalha final em Jerusalém, que será basicamente destruída. E será o tempo onde o terceiro templo será destruído. Acredito que sim. Muito bem, ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana e no meio da semana ele vai fazer com que o sacrifício e a oferta de manjares cesse. E ele então vai instituir os seus próprios sacrifícios. E quero dizer que ele vai requerer adoração, mas não vai ser um requerimento, vai ser uma ordem. Adorá-lo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, fala de certa maneira do começo da batalha do Armagedon. E vai durar possivelmente, quem sabe, mais de 1 ano, quem sabe. Então, os judeus que estavam oferecendo sacrifícios, ele vai cessar isso. E como ele vai fazer isso? Vai estabelecer sua própria adoração, fazendo com que as pessoas adorem a ele. E acredito que ele então vai instituir a pia de bronze, o altar de bronze e essas coisas específicas que estão no livro de Levítico e em toda a Bíblia. Swagger, se eu puder fazer isso no que diz respeito ao Islã, eles praticam algo chamado Udhaya. E falamos um pouquinho sobre o Udbaya, mas este elemento é um sacrifício que os muçulmanos fazem constantemente, que é uma oferta a Allah, que acontece todo ano
e representa o sacrifício do filho de Abraão, Ismael. Eu penso que por isso não entendemos muitas vezes a fé muçulmana, que é a fé que funciona, é a ideia de que eles têm um sacrifício no sistema sacrificial. E eu penso na escatologia muçulmana, que sai da sua tradição, não está no Alcorão. O fim dos tempos, que nós chamamos de escatologia, onde tem os grandes e os pequenos sinais, estas coisas vêm de diferentes livros, comentários e assim por diante. Mas fala sobre o retorno de Isa. Isa é o nome de Jesus no Alcorão e é usado na tradição islâmica e nos ensinos. Quando ele vier, finalmente ele vai destruir os judeus. E alguns interpretaram, pode levar 40 anos para que isso aconteça. Mas ao olharmos para os diferentes tempos, eles não estão olhando por uma perspectiva bíblica, mas uma perspectiva deles. Mas o que estamos discutindo é bem previsível, que podemos entender a vinda de um indivíduo, o anticristo. Ele pode ser abraçado pela comunidade muçulmana, ele vai desonrar o templo dos judeus, invadir e desonrar, e na mente deles, de Alá, por mais que o anticristo vai exigir adoração para ele mesmo, eles estão dispostos a ver os sinais, maravilhas e milagres, pois eles são movidos por isso. Pois nós temos os milagres grandes e os pequenos que fazem a mente deles. E eu não me lembro todos os sinais do retorno de Isa. Alguns são terremotos e eventos cataclísmicos. Alguns sinais são a questão da injustiça que vai reinar no mundo, e aí eles culpam os Estados Unidos, assim como estudiosos muçulmanos no século XX, e culpavam os Estados Unidos por poluir o mundo. As-Salbaná era um deles, Coop e outros estudiosos. Então eu prevejo que a possibilidade de satisfazer a comunidade muçulmana, sim, um sacrifício pode ser feito, com a intenção de que vai abençoá-los ao destruir os judeus. E tudo isso está dentro do reino muçulmano. E a ideia é que ele vai substituir o sacrifício por algo diferente. E isto vai ter um apelo para todos, menos os judeus. E todos, menos os judeus. E eu sei que ele vai se voltar contra eles. E eles vão fugir para Petra naquele tempo. Quando ele começar a operar os milagres, e esses milagres serão televisionados para toda a casa no mundo, que quiser ver, vai ser aí Sim. que ele vai aparecer. É o que acho. E a ideia da segunda besta, se eu me lembro bem, e perdoe-me se não, eu não estou por dentro disso, isto cria uma imagem viva do anticristo. É verdade, é mesmo. E isso vai acontecer no Monte do Templo, na área onde o templo vai ser construído. Tudo isso vai ser extremamente ofensivo ao verdadeiro Deus. Mas todos os inimigos dos judeus estarão se alegrando, pelo menos por um período de tempo, até que ele proclame que o seu poder é absoluto e Alá não é quem eles pensam que ele é. Ele é maior do que Alá. Então, naquele tempo, ele vai reinar e liderar sobre os países do Oriente Médio. Bem, os muçulmanos, eu não conheço muito a religião muçulmana como vocês. Como é que eles veem? Eles só veem Jesus como Isi? Como é que é? Isa? Isa. Tá, mas e Deus o Pai? O que eles pensam disso? Bom, eles não enxergam a Trindade de forma nenhuma. A Trindade é vista por eles como o pecado de esquivar. É o maior pecado que alguém pode cometer, associar outros deuses a Alá. E esse pecado, de muitos, de acordo com os estudiosos muçulmanos, é punido com a morte. Então os cristãos vivem uma vida muito, muito hedonista, de acordo com o muçulmano, ao comparar outros deuses Entendi. a Alá. Mas foi dito que este Isa pode ser considerado o Messias muçulmano. Sim, eles o veem como o Messias. Então eles esperam que ele volte e podem ver o anticristo como esta figura pelos primeiros 3 anos e meio, como nós já discutimos. E numa forma escondida. E quando ele desonrar os judeus e o templo judeu e colocar algo lá, eles vão se alegrar. Mas isso apenas existirá por um espaço curto de tempo.
até que ele se volte, não somente contra os judeus, mas contra todo o mundo, e proclamar-se a si mesmo como aquele que deve ser adorado. Ele vai acabar com todas as religiões Certo. que ele conseguir, que ele Ele vai puder. controlar a todos. Nós estudamos isso juntos ao longo dos anos. Bem, algumas nações, como vão ouvir rumores do norte e do leste, e ele não vai controlar essas Sim. nações. Isso será militar. Mas no que diz respeito às religiões, eu acho que ele vai dominar o mundo religioso. Eu acho que ele vai destruir tudo que existe que é religioso. Antes de terminar, Sim, eu acho que esse será o seu objetivo. Mas, finalmente, as nações que vierem do norte e do leste, ele vai conquistá-los também. E aí voltar para certo, Jerusalém verdade. para ter a vitória. Então, ele vai se preocupar com este problema. Quando isso for, seja do norte ou do leste, ele vai voltar a sua atenção para a destruição dos É judeus. verdade. Que nos leva à batalha do Armagedon. Certo. O judeu, no meio da tribulação, e como já mencionamos isso, nesta abominação e desolação, vão fugir para Petra, e as pessoas serão cobertas, e Edom os manterá seguros. Mas quando o anticristo for para o norte e leste para pelejar com quem quer que ele derrote naquela arena por um período de tempo, e o judeu pouco a pouco sairá de Petra. Isso aí. E deve haver algumas mudanças, e mais uma vez, o quanto essa situação religiosa mudará naquele tempo. Você já esteve em Petra? É um Não, lugar estranho. Sério mesmo. eu já vi muitas fotos de lá. Eu quero visitar, mas eu nunca Já estive estivemos lá. ali várias vezes e é um lugar estranho. Você caminhou por aquele corredor? Sim, Qual o comprimento daquele acho corredor? que tem 1,5 km. É o lugar onde eles vão se esconder, mas eles irão voltar. Então o cenário estará pronto para o Armagedon. Mas tudo vai começar com o anticristo ao se voltar para Israel naquele tempo e vai causar a abominação e a desolação e a abominação da profecia de Jesus. Nós não temos tempo para discutir, mas Petra não fica Sim, na Jordânia? verdade. Como os judeus vão parar na Jordânia? A Jordânia vai recebê-los de braços abertos. Certo, Isaías 25. Nessa época, o tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa.